primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é a seguinte: Lula utilizou o aparato institucional à sua disposição, incluindo a Polícia Federal, para perseguir Sérgio Moro? Não, ele não fez isso. Diferente do próprio Moro, que utilizou o seu aparato institucional, ainda como juiz da Lava Jato, para perseguir um inimigo político e para depois receber uma recompensa se tornando ministro da Justiça daquele que foi o candidato vencedor. Ao contrário, as estruturas que estavam à disposição do Palácio do Planalto foram colocadas à disposição para proteger o senhor Sérgio Moro. Moro é um mau caráter. Moro é capaz de todo tipo de armação. Mas quando você vai definir aquilo que se coloca à sua disposição, se há uma dúvida ou um indício de um risco à sua vida, não passa pela avaliação do caráter do sujeito. Passa pelo risco ou pela avaliação da existência do risco, mesmo que exista algum tipo de dúvida em relação a ele. E a pergunta que eu faço, e essa, na minha avaliação, é a mais importante a ser respondida nesse momento, é: faltou por parte do Ministério da Justiça e do governo Lula o apoio institucional para que houvesse a proteção disponibilizada para o próprio Sérgio Moro a partir do momento em que surgiu a expectativa de algum indício? Não. Isso foi colocado à disposição do ex-juiz, independentemente dele não merecer nenhuma confiança, porque não merece. Então, o Moro não sai fortalecido em hipótese alguma, porque ele já está reconhecido, do ponto de vista histórico, como um juiz ladrão, como um juiz que se corrompeu na investigação que conduziu da Lava Jato, que não deveria conduzir, inclusive, porque ele era um juiz de direito, ele deveria julgar, e ele já vai ficar conhecido historicamente dessa forma. Agora vamos aos fatos. Em primeiro lugar, recebeu a proteção por parte da Polícia Federal? Recebeu. Não houve utilização do aparato institucional contra ele. Ponto de número 2. Pergunte ao promotor do caso e faça um cruzamento, então, você que está nos assistindo, dos depoimentos que foram dados pelo próprio promotor sobre a utilização política daquilo que foi uma solicitação de alteração de lugar para cumprimento de pena, no caso específico de um sentenciado. O que o promotor e o cruzamento das informações vem revelar foi: autoridades do governo do Estado de São Paulo e do então Ministério da Justiça, junto com Jair Bolsonaro, não quiseram fazer a assinatura desse deslocamento. Por que não quiseram? Segundo o próprio Moro, nas suas memórias, Bolsonaro teria mandado uma mensagem para ele dizendo que essa alteração poderia gerar reações para as quais o governo não estava preparado. Isso quem disse não fui eu, foi Moro no seu livro de memórias. E aí, então, o promotor assina sozinho essa solicitação de transferência. Por que se solicitava, então, que vários a assinassem? Para haver uma difusão, ou seja, para que qualquer tipo de retaliação que viesse a acontecer não ficasse concentrada exclusivamente no promotor. O que Moro e Bolsonaro repetem exaustivamente durante o período da campanha eleitoral? Colocam essa transferência como uma ação direta deles, do governo federal e do Ministério da Justiça, quando não foi. Quando quem tomou essa iniciativa foi exatamente o promotor e as outras autoridades não fizeram o movimento de assinar o pedido de transferência junto com ele. Essas informações estão aí e precisam ser cruzadas. Independentemente disso e da utilização de maneira equivocada, para dizer o mínimo, por parte de Moro e de Bolsonaro, o governo federal disponibilizou a estrutura para que o ex-juiz pudesse ter a sua proteção por parte da Polícia Federal. Eu quero repetir esse ponto. Diferente de Moro, que utilizou o seu aparato institucional para perseguir o ex-presidente Lula e favorecer Bolsonaro, no atual governo, independentemente das declarações que tenham sido feitas, o aparato da Polícia Federal foi disponibilizado para proteger o ex-juiz com uma situação de possível risco, mesmo se ele tivesse sido colocado em dúvida. Ou seja, não se faltou o aparato à disposição do ex-juiz para tal. Pelo contrário, foi colocado à disposição dele. Então, o que Moro faz como consequência da declaração é, mais uma vez, tentar utilizar politicamente esse fato para uma promoção de natureza pessoal. Mas, do ponto de vista histórico, isso não vai acontecer, porque a história dele já está marcada como um juiz que se corrompeu. E digo mais, durante o período em que ele foi ministro da Justiça, ele utilizou o aparato do Ministério de maneira ilegal para interferir em investigações, coisa que até o momento não está evidente que tenha acontecido agora. Nem ele fala que isso teria acontecido no presente caso. E eu falo do que eu estou dizendo. O porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro
teria dito que uma das pessoas que entraram no condomínio responsáveis pela execução de Marielle teria tido uma menção por parte do porteiro de que teriam feito contato com Carlos Bolsonaro no condomínio. Sendo verdade ou não sendo verdade, quem conduzia essa investigação não era a Polícia Federal, era a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro deu uma ordem e eles botaram, então, o porteiro para ter um depoimento tirado de maneira forçada pela Polícia Federal. Isso é uma intervenção ilegal em uma investigação. Aparentemente, nessa não aconteceu. Mas o senhor Jair Bolsonaro solicitou, e o senhor Sérgio Moro cumpriu o que ele pediu, que fizesse um depoimento forçado também de uma investigação que estava sendo conduzida no estado do Rio de Janeiro, com um executor de Marielle que estava num presídio do Rio Grande do Norte. Moro foi e atendeu essa solicitação ilegal e fez, então, com que esse depoimento fosse colhido. O que eu estou querendo mostrar com isso? Que, em primeiro lugar, há uma diferença. Agora, há o atendimento às solicitações que são realizadas, mesmo avaliando o mau caráter que é a representação do senhor Sérgio Moro. E ele deveria reconhecer isso, e não o contrário, não tentar se utilizar politicamente disso. Diferente dele, que quando teve qualquer aparato institucional à sua disposição, utilizou de todo tipo de ilegalidade e perseguição. Não dá para comparar o que foi a atuação do ex-juiz com a atuação atual daqueles que, inclusive, estão utilizando as estruturas que estão à disposição para cumprir aquilo que foi a ordem judicial ou a solicitação de proteção. Se houvesse um pouco de humanidade no nosso presidente, logicamente, ele deveria, com muita humildade, vir a público, olhar para Sérgio Moro, para sua esposa, para o promotor Lincoln, e dizer a eles que ele errou. Humanamente falando, todo ser humano erra. Agora, o que não dá para entender é um presidente da República, na liturgia do seu cargo, com toda a autoridade que lhe é conferida, num momento de extrema delicadeza, porque envolve morte, há um plano de assassinato. Ele chamar de armação isso. Compreendo a fala do meu companheiro, Lauber, mas eu creio que ele não respondeu a pergunta, como a senhora havia perguntado, sobre o que ele achava da fala do presidente Lula. Possa ser que o Sérgio Moro errou, como diz o STF, por isso o Lula foi solto, embora nós tenhamos outro pensamento, de que todo o sistema trabalhou para que isso acontecesse, mas isso não é a pauta aqui do momento. O momento que nós falamos aqui é sobre a palavra armação, vinda do presidente da República. Ao falar isso, ele depõe contra o Ministério Público, ele coloca em risco, ele coloca em xeque a palavra da Polícia Federal, ele coloca em xeque a palavra do seu próprio ministro da Justiça, porque ele alega que isso foi uma armação. Como é que uma armação pode ter esse tamanho? A CNN, como você disse, Luciano, teve acesso aos documentos. Eu também estava vendo os documentos. Só foi colocado assim aberto por causa dessa declaração do presidente Lula. Foi a doutora Gabriela que fez isso, para que todas as pessoas vissem que não havia armação nenhuma, que de fato há pessoas que estão sendo ameaçadas de morte. E essas pessoas que estão sendo ameaçadas de morte precisam ser protegidas pelo Estado. E como é que elas podem ser protegidas pelo Estado se o chefe do Estado coloca em dúvidas uma investigação da Polícia Federal? Esse é o assunto aqui. O presidente Lula, infelizmente, nos últimos meses, até desde o ano passado, da eleição, ele parece que ele está com um problema cognitivo, ou de pensamento muito mal assessorado, ou de muito mau caratismo mesmo. Então, as falas dele são enviesadas, como eu disse, e é preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. O presidente deveria vir a público e, humildemente, pedir desculpas, porque ele errou.